Boa tarde! Hoje é terça-feira, 5 de novembro, e nós vamos falar sobre o uso das plataformas de mensagens e de vídeos por crianças e adolescentes. E também sobre fraudes em benefícios de prestação continuada. Vem com a gente, o Conexões já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda você que nos assiste ao vivo pela TV UFG ou pelo nosso canal no YouTube em qualquer dia e horário. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos, olhos castanhos claros e, ao meu lado esquerdo, está o professor Diego Barbosa. Ele faz a interpretação para Libras aqui no estúdio e se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé e atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora aparecem o nome e a logo do programa e onde daqui a pouco serão inseridos a nossa entrevistada e os nossos conteúdos de vídeo. Bom, e vamos direto para o nosso giro de notícias. Em meio à repercussão de vídeos de médicos em redes sociais questionando a eficácia da mamografia no rastreamento do câncer de mama, o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem reafirma a segurança e a eficácia do exame na prevenção da doença. Em nota, o CBR refutou as informações que foram dadas nesses vídeos, que chegaram a associar a mamografia ao surgimento do câncer, não apenas de mama, mas em outras partes do corpo, e também como causa de inflamações e transtornos de saúde. Bom, essa entidade médica classifica a mamografia como um exame seguro e eficaz que deve ser realizado segundo protocolos definidos pelas maiores organizações médicas do mundo e sob a supervisão de um profissional de saúde, sobretudo especialistas em radiologia e diagnóstico por imagem. Bom, e agora vamos falar sobre o mercado de trabalho. O número de postos criados pelo setor industrial brasileiro teve um aumento expressivo nos 9 primeiros meses desse ano, com destaque para a contratação de jovens. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a indústria criou mais de 405 mil novos postos, de janeiro a setembro, um salto de 75% em relação ao mesmo período do ano passado. Somente em setembro, os empregos industriais tiveram saldo de 59 mil vagas abertas, principalmente na indústria da transformação, nos ramos de alimentação, borracha, material plástico e veículos automotores. Do total de novos postos criados nos 9 primeiros meses desse ano, mais da metade foram ocupadas por jovens de 18 a 24 anos. E tem mais dados relevantes sobre a nossa sociedade. Atualmente, 85% das residências em áreas urbanas do Brasil possuem acesso à internet, segundo a pesquisa da TIC Domicílios, realizada pelo Centro Regional para o Desenvolvimento de Estudos sobre a Sociedade da Informação. Nas áreas rurais, esse índice é um pouco menor, de 74%. Bom, em 2005, apenas 13% das residências em áreas urbanas tinham acesso à rede. Em 2 décadas, então, o país passou de 1 a cada 8 domicílios com internet para 7 a cada 8 domicílios conectados. A forma de acesso também mudou. Em 2008, os usuários se conectavam principalmente por LAN houses e computadores. Atualmente, quase todos se conectam utilizando smartphones. E a gente continua falando sobre o uso da internet aqui no Brasil. 70% dos usuários de 9 a 17 anos acessam com frequência elevada plataformas de mensagens e de compartilhamento de vídeos e fotos. As crianças e adolescentes utilizam esses espaços várias vezes ao dia, ou todos os dias, ou quase todos. Bom, esses dados foram divulgados por uma pesquisa também da TIC, mas a TIC Kids Online Brasil.
Segundo esse estudo, atualmente 93% da população brasileira, de 9 a 17 anos, é usuária da internet, o que representa mais de 24 milhões de pessoas. E para entender melhor esses dados, nós vamos conversar agora com a Luísa Adib, que é pesquisadora do CETIC Brasil, que é o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. E ela aparece aqui de forma remota para conversar com a gente. Muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo ao Conexões. Bom dia, Camila. Bom dia, Diego. Eu que agradeço por esse espaço, pela oportunidade de trazer um pouquinho dos dados da TIC Kids Online Brasil, né, para o debate, uma pesquisa sobre o acesso e uso da internet pela população de 9 a 17 anos. Bom, eu queria que primeiro você fizesse uma descrição física rapidinha para o nosso público cego de baixa visão. Claro, eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho claro ondulado, tenho franja, olhos verdes escuros, estou vestindo uma blusa preta e um blazer bege, em frente a algumas prateleiras de livros. Bom, para a gente começar, Luísa, explica um pouco como é que essa pesquisa foi feita e qual é o tempo, né? Qual o tempo que essas crianças e adolescentes gastam em redes sociais. A gente já disse aqui que a maior parte respondeu que usa todos os dias ou quase todos os dias, né? E às vezes passam muito tempo, principalmente no celular. Isso. A pesquisa TIC Kids Online Brasil ela é realizada há 12 anos e ela tem como objetivo principal entender como é que as crianças, né, em quais condições elas acessam a internet, então quais dispositivos, em quais locais, e o que elas realizam, né, como elas lidam com riscos e com oportunidades. Então a gente investiga uma série de oportunidades para educação, atividade multimídia, entretenimento, e também o uso de redes sociais. Nesse ano, a gente atualizou esse modo de redes sociais para entender com que frequência crianças e adolescentes acessam determinadas plataformas. E, de fato, né, mais da metade acessa plataformas, né, como o WhatsApp, o Instagram, o YouTube, várias vezes ao dia ou muitas vezes, né, ao dia, ao longo da semana. Então, a gente tem reforçado a importância, né, de considerar que as crianças e adolescentes estão presentes na internet, mas também em plataformas específicas, nas quais elas podem aproveitar uma série de oportunidades, compartilhamento de vídeos, contatos com amigos, mas também estão expostas a riscos, né, nesses ambientes. Então, é importante que a gente considere essa presença para que a gente possa orientar para o aproveitamento e para o benefício, né, da criança e do adolescente online. Bom, Luiz, interessante você falar de benefícios, né? Porque geralmente a gente sempre fala sobre os perigos que a internet representa, já tem várias discussões a respeito do uso de celulares, por exemplo, em escolas, em espaços de educação. Queria que você falasse um pouco desses benefícios, o que a criança pode ter de melhor na internet e, claro, destacar um pouquinho sobre os riscos e o que os pais responsáveis devem estar atentos no uso dessas redes sociais, desses aplicativos. Sim, há de fato muitos benefícios, né? Quando a gente investiga as atividades realizadas, a maior parte reporta, né, mais de 70%, o uso para trabalho escolar, contato com familiares, contato com amigos, né? Pesquisa é uma atividade muito realizada, acesso a vídeos, a música, né? Então, o entretenimento, produção de conteúdo também, né, pelas crianças e pelos adolescentes. Então, eu costumo dizer, nenhuma atividade ela é essencialmente boa ou essencialmente ruim. Né, ao buscar uma informação, a criança ela pode se informar, mas ela também pode ter contato com uma informação que não é verídica. Né? Ao entrar em contato com pessoas que gostam das mesmas coisas, ela pode criar, né, uma rede de discussão, mas ela também pode entrar em contato com pessoas desconhecidas que colocam algum perigo. Então, é sempre importante, né, que a criança ela faça um uso acompanhado, né, e que ela vá ganhando autonomia à medida que ela também desenvolve suas habilidades e resiliência para estar nesse ambiente. Então, a gente reforça que o benefício ele tem que respeitar etapas de desenvolvimento, que a criança esteja mediada por responsáveis, educadores, para que ela, né, usufrua desses benefícios e saiba lidar com riscos quando eles ocorrerem, inclusive reportando esses riscos, né, para adultos responsáveis que podem ajudar quando ela se deparar com alguma situação desconfortável, ofensiva ou qualquer outra situação que cause, né, algum perigo ou dano. Então é importante que os pais saibam o que essas crianças e adolescentes estão acessando e que eles orientem também sobre esses riscos, né? É interessante você dizer isso, de reportar quando se sentir ameaçado, reportar uma conduta estranha, eles têm que entender o que são essas condutas estranhas, né?
coletou pela primeira vez esse ano na pesquisa não só dados, né, sobre orientação dos responsáveis, mas como os responsáveis percebem o pedido de ajuda pela criança ou pelo adolescente. Então, a gente reforça, né, a importância de que sejam criados espaços de confiança para que a criança ou adolescente reporte situações que tenha vivenciado, para que ela peça conselhos, né? E para isso o responsável também pode iniciar momentos de diálogo sobre pessoas com quais ela tenha tido contato, conteúdos que ela tenha acessado, plataformas. É importante que haja orientação, a verificação, né? E também uma certa regulação, né, sobre as atividades que são realizadas. Então, a gente tem diversos tipos de mediação que podem ser feitas, mas, claro, sempre pautadas pelo diálogo, né, e por um espaço aberto de troca entre a criança e o adolescente e seus responsáveis para o aproveitamento, né, de fato, das muitas oportunidades e para a mitigação dos danos que podem existir. Bom, a gente conversou com a Luísa Adib, que é pesquisadora do CETIC-BR, que é o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Muito obrigada, Luísa, pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Espero que a gente volte a divulgar outras pesquisas também e outros assuntos. Tá certo, muito obrigada. Boa tarde, até mais. Boa tarde. Bem, agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar sobre ciência. No mês passado, o Comitê do Nobel, ou Nobel, anunciou os vencedores do prêmio em diferentes categorias. E o Prêmio Nobel da Medicina foi para pesquisadores que fizeram uma descoberta sobre o RNA nos seres humanos. Acompanhe mais detalhes agora. O pontapé inicial dos anúncios dos vencedores do Prêmio Nobel 2024 foi com a categoria de Medicina, no começo de outubro. 2 pesquisadores dos Estados Unidos que fizeram uma importante descoberta na área de biologia molecular foram os premiados. Mas antes de continuar falando nisso, vou fazer a minha descrição. Eu sou Amanda Dutra, uma jovem mulher negra de pele clara com cabelos crespos, curtos e escuros, e olhos também escuros. Pois bem, os cientistas vencedores descobriram sequências de microRNAs, que são reguladores da atividade genética fundamentais para o desenvolvimento das células do nosso corpo. Sem essas partículas de RNAs, nossas células e tecidos não se desenvolvem corretamente. Quando a regulação por microRNAs não funciona, por exemplo, ela pode levar a graves doenças no organismo, como câncer e diabetes. Assim, a função desses componentes genéticos é ajudar as células a selecionar quais genes devem ser expressos, garantindo as sequências ideais para cada tipo de célula. Com essa descoberta, o mundo da medicina reformula o modo de pensar a saúde por meio da biologia molecular. E como recompensa pelo avanço científico, os 2 pesquisadores foram agraciados pelo Comitê Norueguês do Nobel, com quase 6 milhões de reais. Bacana falar sobre descobertas, né, na medicina. Bom, e daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre saúde e te dá algumas dicas de como evitar e também como tratar a intoxicação alimentar. Além disso, a gente fala de uma operação da Polícia Federal que investiga as fraudes no benefício de prestação continuada para idosos. A gente volta rapidinho. Estamos de volta com Conexões de hoje. E a Polícia Federal investiga 5 suspeitos de usar idosos para fraudar benefícios do governo. E a gente acompanha mais detalhes agora ao vivo com a Janaína de Oliveira. Boa tarde, Janaína. Seja bem-vinda ao Conexões. Explica pra gente como é que esse grupo agia. Pois é, Camila, boa tarde a todos. A suspeita é de que esse grupo se instalou no interior do estado de Goiás. A Polícia Federal acredita que até idosos faziam parte desse esquema. Eles agiam fingindo ser quem deveria receber esses benefícios do governo, que estava tudo certo, só que eles usavam documentos falsificados por outras pessoas que também faziam parte dessa associação criminosa. Bom, pensando em nosso público cego e de baixa visão, eu vou me descrever. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher negra de pele clara, tenho olhos castanhos, meus cabelos são castanhos, cacheados, na altura dos ombros. Bom, seguindo, a polícia estima um prejuízo de mais de R$1,5 milhão aos cofres
públicos. A rede criminosa focava no benefício de prestação continuada. O que é isso? É um benefício que distribui para idosos com mais de 65 anos um salário mínimo todos os meses. Para reunir provas, então, contra esse crime, a Polícia Federal cumpriu 9 mandados de busca e apreensão. Além disso, foram encontrados R$40 mil em cheques. Tudo isso foi apreendido. Durante a ação, uma pessoa foi presa, suspeita de posse ilegal de arma de fogo. Também foram cumpridos mandados de prisão preventiva. Ao todo, 4 mandados de prisão preventiva. Camila, volto com você. Muito obrigada, Janaína. A gente vai continuar acompanhando esse caso e, claro, falando sobre outras informações, sempre ao vivo agora com os nossos repórteres, te contando um pouco mais sobre o que está acontecendo na cidade. Obrigada, Jana. Boa tarde. Bom, agora a gente fala sobre política. Menos de 5 semanas depois das eleições municipais, os eleitores da cidade de Castelândia, no interior do estado, terão que voltar às urnas para escolher mais 9 vereadores. Bom, os eleitos desse novo pleito vão permanecer no cargo por apenas um mês. Isso acontece porque em abril desse ano, 5 vereadores da cidade foram cassados por uma fraude na cota de gênero da coligação pela qual eles foram eleitos nas últimas eleições municipais, em 2022. Como os votos cassados representavam mais da metade da votação para o cargo de vereador na eleição municipal, uma nova eleição precisou ser convocada. E o pleito suplementar, será no dia 10 de novembro e vai substituir a atual legislatura, que se encerra no dia 31 de dezembro desse ano. A posse dos eleitos será no dia 29 desse mês e o mandato já se encerra no fim de dezembro. Isso porque a partir de 1º de janeiro tomam posse os novos vereadores que foram eleitos no pleito desse ano. Bom, e voltando a falar sobre saúde, você já comeu alguma coisa que te fez mal, e que você ficou sentindo certos sintomas, como diarreia, por exemplo, enjoo? Então, cuidado com a intoxicação alimentar. Ela pode causar graves problemas e até mesmo levar à morte. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, crianças e idosos são os mais vulneráveis em casos de intoxicação alimentar. Um caso de intoxicação nos Estados Unidos chamou a atenção do mundo todo. Hambúrgueres contaminados adoeceram 49 pessoas de uma só vez. Elas comeram na mesma rede de restaurantes, em cidades diferentes. O caso foi considerado um surto de comida contaminada pela bactéria E. coli. E. coli é uma bactéria que normalmente está presente no cólon, no intestino grosso, porém, algumas cepas têm mecanismos que permitem que ela vença nosso sistema de defesa e cause infecção, lesão no intestino. Do total de infectados, 10 foram hospitalizados, entre eles uma criança com complicações graves. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, uma morte também foi registrada. Todos os anos, mais de 600 mil mortes por intoxicação alimentar são registradas em todo o mundo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, outras 420 mil pessoas adoecem por causa de alimentos contaminados. A transmissão se dá através da via fecal-oral, ou seja, essa bactéria é eliminada nas fezes pode vir a contaminar a mão de uma pessoa que pode transmitir a outra, ou, o que é mais frequente, águas e alimentos. Dentre os alimentos, aqueles que são crus têm um risco maior de transmitir a infecção, porque aqueles que são cozidos, fritos ou assados, esse próprio processo pode eliminar a bactéria. Em Goiás, um surto de diarreia aguda preocupou a população. Só neste ano, mais de 217 mil casos foram registrados em 186 cidades do estado. Especialistas identificaram 2 causas, o rotavírus e o norovírus. O rotavírus ele preocupa mais. Ele geralmente está associado a doenças mais graves, a diarreias mais profusas, com muita perda líquida, com mais vômito, prostração, geralmente febre, e o risco de desidratação aumenta bastante. Para tratar os sintomas de intoxicação alimentar, médicos recomendam reforçar a hidratação, se possível, complementar a alimentação com soro e evitar fibras.
como nós podemos prevenir a infecção pela E. coli. Cuidado de higienização, então lavagem de mãos, tanto a pessoa antes de se alimentar, quanto principalmente aqueles que vão preparar ou manusear o alimento. Cuidado com a lavagem dos alimentos crus e a correta retirada, processo para eliminar esses agentes. É muito importante lembrar, existe vacina para o rotavírus na rede pública. Leve seus filhos ao postinho de saúde com cartão de vacina, completem o cartão de vacina, dessa forma a gente consegue proteger a criança de doenças que podem levar a um risco de desidratação, por exemplo, como a rotavirose. E agora a gente tem 2 dicas de eventos culturais para você. A 13ª edição da Semana de Cinema e Audiovisual da UEG, o SAU, será realizado de quarta, ou seja, amanhã até sexta. O tema é Políticas Públicas para o Audiovisual no Brasil, Impactos, Desafios e Perspectivas. A SAU, que é um evento anual, científico e cultural, vinculado ao curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás, e oferece programação de palestras, oficinas, mesas redondas e painéis. O evento será realizado no Hub Goiás, que fica no setor universitário. E ainda sobre cinema, o Sesc Goiás recebe nos dias 11, 14, 18 e 19 de novembro o 19º Festival de Cinema Italiano. A exibição dos filmes ocorre de forma gratuita no Teatro Sesc Centro e é uma forma de difundir a cultura italiana, oferecendo ao público a oportunidade de assistir a produções que muitas vezes não chegam ao circuito comercial. Para mais informações sobre a programação, acesse o site que está aqui embaixo, sescgo.com.br. Bom, eu e o professor Diego ficamos por aqui com essas informações finais aqui do Conexões sobre Cultura para você e te convidamos a estar aqui de novo amanhã, quarta-feira, com mais informações acessíveis para a comunidade surda no Conexões. Muito obrigada pela sua presença. Até amanhã. Tchau, tchau.